Oi, 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 Brasil, aqui é Paula Cavalini e hoje a gente vai responder as dúvidas sobre saúde mental e nutrição em época de confinamento. Se liga aí. Ó, a Aninha, Olha que aí, trabalha comigo, nutricionista top também, falando da desbiose que afeta muito a produção de serotonina, que é algo sem que dúvida, que a sem gente dúvida. comentou, né? E aí a serotonina, como Uhum. ela vai nos dar a sensação de bem-estar, então se a gente não tem o nosso intestino equilibrado, até o mau humor, né? Vai vir e de Ah, repente com certeza. é por uma permeabilidade intestinal, não é? E engraçado, né, Calil? Como se a gente for muito mais além, engraçado não, triste, né? Se a gente for muito mais além, às vezes um problema de permeabilidade intestinal que vai prejudicar, né? Essa desbiose prejudicou a permeabilidade intestinal, que prejudicou a produção de serotonina, que afetou muito a produção de serotonina, que vai fazer com que essa pessoa fique mal-humorada, e aí, com Uhum. isso, gera um problema na família, um problema na casa, por uma alimentação ruim. Né? Então, a gente, se a gente for analisar a Olha, fisiologia, né, das coisas, como e hoje em dia está crescendo muito isso, o interesse pela alimentação, e isso eu fico muito feliz, dado que na clínica a gente tem, graças a Deus, lista de espera para serem atendidos, tal. Então a gente vê como isso pode ir além, né? Como o simples fato de se alimentar mal pode gerar, e como você falou, né? A gente tem um termo que a gente olha. usa que chama até leak brain, né? Que você acaba tendo a permeabilidade na barreira hematoencefálica, né? Então, ao invés de leak gut, eles falam leak brain. E isso Uhum. faz com que gere, ou se geneticamente você já está determinado para ter aquele distúrbio, essa má alimentação, essa desbiose, essa. Então, gente, a interdisciplinaridade é a coisa mais importante que vocês podem investir. Então, assim, tá se sentindo mal, procura um psicólogo, procure no psiquiatra para tomar o medicamento. Procure um educador físico, que para ele te passar algum tipo de atividade física que seja melhor para você. Procure um nutricionista que vai conseguir te ajudar a arrumar tudo isso e talvez até diminuir lá na frente a medicação. Você acha que a alimentação ela pode ser capaz de lá na frente reduzir remédios, Calil? Ah, isso não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Até, veja, muitas bactérias intestinais são responsáveis pela produção de vários neurotransmissores. Então, você falou da serotonina, mas não é só da serotonina. Vários neurotransmissores, acetilcolina, vários deles são produzidos basicamente por bactérias intestinais. Então, você ter um intestino saudável garante que você vai estar produzindo neurotransmissores para o teu organismo. Então, Sim. isso para o nosso equilíbrio é fundamental. Que bom que você estava falando disso, né? Mas essa flora intestinal, ela precisa estar super adequada para a gente, precisa ser super tratada, super cuidada. Eu não sei se o público tem ideia, mas nós temos muito mais bactérias intestinais do que nós temos células no nosso corpo. Então, veja, nós temos muito mais bactérias no corpo. E essas bactérias são responsáveis por várias funções, várias funções. Entre elas a produção de neurotransmissores. Então, quando a gente pega em estudos ratinhos e limpa o intestino deles, não deixa com nenhuma bactéria, eles apresentam depressão. Então veja, você pega o ratinho, dá um monte de antibiótico para ele, limpa o intestino dele, pum, ele deprime. Então veja, essa ligação intestino-cérebro, cérebro-intestino, ela é básica para a gente. E você ter uma flora intestinal adequada, que fique bem, isso é super protetor para todos os quadros mentais. E aí, se a gente pensar em alimento, né, que o Uhum. pessoal pergunta aqui, a gente poderia colocar castanhas por causa do selênio, que ele vai melhorar e vai reduzir essa inflamação, como a gente Selênio, comentou. magnésio, são Sim, coisas vitamina E, que a básicas. vitamina E, além de ser um Exatamente. excelente antioxidante, né, baixos níveis de vitamina E
tem pesquisas também que é um fator de risco para depressão, né? Então, pessoas com Vitamina E, vitamina D, vitamina D, e aí cada vez a gente conhece mais sobre isso. cada vez conhecemos mais ômega 3, que vai nos ajudar nesses neurotransmissores, o EPA, o DHEA, vai ajudar a promover uma função cerebral mais saudável. Em quantidades, né, Calil, que daí tem que ser dosadas, porque em excesso também vão ser prejudiciais, né? Algumas vitaminas. Esse é o cuidado que a gente tem sempre que recomendar, né, Paula? Às vezes a gente vê alguém aqui que chega com umas fórmulas estratosféricas. Outro dia eu atendi uma menina que estava aqui com a vitamina D em 130. Sim. E aí você tem os malefícios da vitamina D em excesso. Ela interfere com o metabolismo de cálcio, ela pode aumentar vários riscos. Então, você tem que olhar para cada pessoa e chegar cada vez mais, uma frase que eu gosto muito, que é a medicina personalizada, né? Sim. Então, a gente fala que o tratamento precisa ser feito por um alfaiate. A expressão em inglês é tailor-made, né? Para ser feito por um alfaiate, a gente precisa pegar para aquela pessoa e desenhar o tratamento. Como você faz essa dieta, como a gente usa uma medicação, como a gente vai indicar alguma atividade física. Então, esse tratamento tem que ser visto como um todo para aquela pessoa, e aí é fundamental isso. Todo o excesso. Inclusive, Calil, sim. Inclusive, lá na clínica agora, a gente está usando até um teste de perfil comportamental para o paciente ter mais adesão. Então, não, eu sempre falo que não adianta eu montar um plano alimentar para mim, né? Ou aquilo que eu julgo ser interessante. Eu tenho que plantar tenho que elaborar um plano alimentar que a gente tenha aderência, né? E que o paciente vá conseguir fazer, né? Ó, tem mais coisas aqui, Calil. Ó, food maps em excesso também prejudicam. Isso, food maps são alimentos, são oligosacarídeos e sacarídeos altamente fermentáveis, e ele prejudica tudo isso porque ele vai aumentar a nossa inflamação. Aumentando a inflamação, a gente tem essas reações em cadeia, em cascata, que acaba prejudicando todo o nosso organismo. Então, vamos ver. Quando estamos irritados ou nervosos, temos dor de barriga. Tem a ver, quando estamos irritados ou nervosos, termos dor de barriga? Sim, isso... Sem dúvida. E, na verdade, né, Calil, isso pode ser também psicossomático, né? Algumas pessoas, elas psicossomatizam muito, mas na área médica, assim, o que você me diz sobre isso? Nós temos uma ligação direta, né, com a inervação, principalmente levada pelo nervo vago, né? Então, nós temos uma inervação direta de toda a parte intestinal, de todo o trânsito intestinal ligada com o cérebro. E veja, quando você tem estado mais nervoso, você acaba desenvolvendo gastrites, úlceras, né? Então, veja, o aspecto emocional, ele é muito ligado com todo esse aspecto do tubo digestivo como um todo. E, além do que, o segundo lugar do corpo que mais tem serotonina fora o cérebro é o intestino, né? O intestino tem bilhões de receptores de serotonina. Então, você tem aspectos diferentes que cada estado emocional acaba refletindo. Várias doenças gástricas, várias doenças intestinais, elas têm um componente emocional enorme. Quando você está numa fase melhor, quando você está numa fase muito melhor da tua vida, você vê que essa pessoa vai muito bem dessa parte toda do tubo digestório, né? Então, isso é muito importante para a gente. E eu vou até contar uma historinha. Eu comecei na psiquiatria pela gastro. Eu, na verdade, queria fazer gastro. E aí, no meu 5º ano e 6º ano, eu ia na gastro, no Instituto de Gastro. E aí era um professor de gastro, que era o professor Pontes, né, que só falava de psicossomática, de como que as doenças emocionais se relacionavam com o corpo. E isso foi muito importante. Eu acabei indo para a psiquiatria graças ao professor Pontes, que era professor de gastro, que me mandou para a psiquiatria. Olha que beleza! Calil, estão perguntando ligação, aqui... Eu já estava nessa história lá de trás.
Estão perguntando aqui por que desenvolvemos uma relação afetiva com a comida. O que você pode falar disso? Eu não sei porque eu perdi, eu te ouvi quebrado, eu não Ouviu entendi a quebrado? pergunta. Então, Desculpa. estão perguntando por que desenvolvemos uma relação afetiva com a comida. Bom, comida está relacionada com afeto desde lá de trás, né? A gente já nasce mamando, né? Então a gente já vem mamando. Essa ligação de afeto e comida, ela é lá de trás na nossa história. E aí nós temos, passado essa coisa inicial da alimentação, que é super importante, mas nós temos muitas pessoas que aprendem também a negociar com comida, por exemplo, negociar com chocolates, com doces, com agrados, sabe? Isso é algo que as mães deveriam ser muito orientadas do como fazer isso, né? Imagina, muitas mães acabam cedendo a pequenas coisas, ou pelo contrário, punindo, tirando doces, tirando isso, ou colocando doces como agrados para alguma coisa. Então, essa ideia de alimento, não só para nutrir, mas também ligada ao afeto, vem lá de trás. Tem vários estudos com mães adotivas que não tinham leite originariamente, né? E que aí você dá o peito, mas coloca um pouquinho de leite. Você tem um pequeno tubinho que faz com que a criança sugue o seio, mas venha o leite do cantil, né? E que isto é melhor do que só dar mamadeira. Agora, isso tudo é melhor do que não adianta alguém dar o seio e também não ter afeto, né? Então, às vezes tem mães Sim. que amamentam e estão olhando para o teto, né? Então, o Estão olhando no afeto é celular hoje em fundamental dia, né? nisso. Ah, com certeza, com certeza. Então, o afeto é básico, ele é básico. Introjetar alimento e afeto está muito ligado desde lá de trás, na base do nosso desenvolvimento. Mas, além disto, mais para frente, colocar uma alimentação saudável e também aprender com que a criança tem alguns limites, tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Isso também é básico para o desenvolvimento mental dessas crianças. Calil, temos 1 minuto e 30. Última pergunta aqui. Opa! Quando percebemos na criança que existe um distúrbio na alimentação e na forma que ela se vê? 30 segundos para a resposta. Não, vou deixar para você. Essa é para você, Não, mas isso é para você, os psiquiatra. transtornos Como você acha alimentares. que a gente percebe que tem um distúrbio? Eu O falaria transtorno quando a pessoa alimentar. rejeita muito, né? Ou come demais e você percebe que está comendo além daquilo que ela precisa. Mas você, assim, o que você acha? O que é básico para a gente aqui na psiquiatria é o distúrbio da percepção do corpo, né? Então, dessa imagem corporal. Então, ela está bem magra e ela diz que ainda tem coisas para perder. Ela está se vendo gorda. Ou o contrário, ela está bem cheinha, mas ela está achando que não tem nenhuma dificuldade ou nenhum problema com o corpo. Então, essa alteração da imagem corporal é a primeira coisa que chamaria atenção para a gente aqui. E o E Instagram eu vai acho que as derrubar a famílias gente, têm que estar Calil. atentas. Temos 20 segundos, eles vão derrubar a gente. Manda beijo para todo mundo. Obrigada, Beijão, gente, pela pessoal. live. Calil, Super amo obrigado aí. você. Obrigadão, Obrigada. Paulinha. Que Obrigada por paixão. participar. E se topar, a gente faz outra, porque isso dá muito Ah, com assunto. certeza. Então, por aqui. Beijo, Um beijo em beijão. todo Tchau, mundo. Paulinha. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.